tiver, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero contar com a sua reverência, com a sua paciência, com o seu temor à casa do Senhor. Procure não se movimentar muito. Se porventura põe o celular em modo avião, ou que você não possa entender, porque às vezes isso pode te desconectar do que Deus tem para a tua vida. Então preste atenção, contar com a sua paciência, você vai entender a mensagem que Deus tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Eu quero já de antemão agradecer pela oportunidade. Pastor Daniel, muito obrigado por sempre ser esse investidor. Desde os anos 2000, o único pastor que sempre investiu e acreditou em mim. E eu dou de cabeça para ele, irmão. Mas glória a Deus por isso. Mas a gente está aqui para ajudar. Diz assim o texto da palavra de Deus. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo na fé. Mas se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Ainda te pego, por gentileza, não desvalidando a oração que o anjo da igreja fez por nós, mas eu quero que você coloque a mão na sua mente, no seu coração. Faça assim, uma na mente, uma no coração, porque o diabo tem atacado muito a mente do povo. Uma coisa impressionante de um tempo para cá. Nós vamos orarmos aqui, Deus vai trabalhar na tua mente a partir de hoje como nunca trabalhou. Você vai sair daqui com a mente avivada, com a mente renovada, porque estamos no ano da unidade, no ano da maturidade, e Deus vai fazer coisas grandes na tua casa, na tua família, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, Pai. No nome de Jesus, estamos diante da tua igreja santa e imaculada. Deus, em nome de Jesus, quanto o diabo tem atacado a mente do teu povo. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, fortifica a mente do teu povo, da tua igreja. Estou orando aqui pela Beirana Campo Grande, mas eu quero estender a minha oração profética para São Paulo, todas as nossas filiais em São Paulo e em Vasconcelos. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que o teu povo, a partir de hoje, possa ter a tua mente blindada pelo capacete da fé, que as palavras e aquilo que eles veem, que aquilo que eles ouvem, que as mentes deles não sejam afetadas pelo poder da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, os corações aflitos aqui essa noite, possam o Senhor sair daqui saltitando, saber que o Senhor conhece o coração de cada um e responde às suas petições. Pai, em nome de Jesus, te pedimos por esse quadro dessa igreja, por esses metros quadrados, mas expandimos, Senhor, e repreendemos da autoridade da palavra no nome de Jesus, toda e qualquer investida de Satanás com aquilo que o Senhor vai fazer esta noite. Deus, que os demônios vão em retirada, que as perturbações saiam, que a angústia saia, Deus, que a força física volte. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor traga renovo essa noite, que o Senhor traga fortalecimento. Deus, a partir desse momento, o teu povo vai sair daqui entendendo que a tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Te entrego a mente, os ouvidos, os olhos, o coração, todo o corpo dos membros dessa igreja nas tuas mãos e aqueles que nos visitam, para a glória e poder do teu santo nome. Assim nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, por favor. Paulo, quando escreveu isso a Timóteo, ele relatou, quando você vai ver algumas Bíblias, ela diz que é os deveres dos bispos, dos pastores e dos diáconos. Mas quando o Senhor me emprestou essa revelação, eu pude ver que Paulo está dizendo para uma igreja como ela convém andar na casa do Deus vivo. Depois você lê em casa com calma todos os versículos do capítulo 3 até o versículo de número 16, que você vai entender isso. Porque Timóteo tinha 18 anos quando assumiu o ministério no lugar de Paulo.
Aliás, quando Paulo fundou a igreja e colocou aquele moço de 18 anos para servir a Deus ali, como fiel escudeiro dele, como um homem, como pastor daquela igreja. E Timóteo está alertando a todos que Timóteo é consagrado, todos aqueles que estavam ali naquela igreja. E o interessante é que quando nós acabamos de ler, que Paulo, no versículo 14, ele diz assim: eu espero te ver bem depressa, mas se eu tardar, ele diz assim, como nós lemos, que eu estou escrevendo isso para vocês, para que saibais como convém andar na casa do Deus vivo, que a coluna e firmeza da verdade. Uma coisa que você não pode esquecer, de tudo que às vezes você não pode lembrar de todas as mensagens que você ouviu, que você ouvirá daqui por diante, mas guarde uma coisa que eu tenho para lhe dizer essa noite: a igreja, ela é uma firmeza inabalável diante do inferno. Inabalável. É uma coisa que ele não consegue destruir. O diabo passeia sobre todo mundo. E olha, deixou, toca ali, toca aqui, toca ali nas coisas da Europa Beliana, na estrada do Mendanha, 27,90, eu não posso. Porque aquela ali é a coluna e firmeza de um Deus vivo, eu não posso tocar. Guarde isso, guarde isso. Mas Paulo está alertando uma coisa à igreja, que ele fala de uma coluna. Se nós olhamos o alicerce desse prédio, ele tem pelo menos 4 colunas que sustentam a sua base. E eu quero ficar com essa parte da mensagem para você essa noite. Guarde isso, coluna. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o corpo humano, Deus, você é sustentado por uma coluna vertebral. Todo o teu corpo é sustentado por ela. Se arrancar ela, você cai para frente, para trás, para o lado. E quando nós olhamos para o texto, Paulo já começa assim, ó, andar. Ele, como convém andar na casa do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. E o que está acontecendo para Paulo alertar a igreja? Que porventura poderia começar a não andar conforme aquilo que ele tinha escrito através de cartas enviadas ao teu filho Timóteo na fé. Inúmeras situações. Inúmeras situações. Mas Paulo ele dá uma lista como convém andar. Como obreiro tem que ser, como um crente em Jesus, ele tem que ser na igreja do Deus vivo. Que é a coluna e firmeza da verdade. Você pode achar meio estranho o que eu vou lhe falar agora, mas vai devagarzinho que você vai entender tudo que Deus tem para os nossos corações essa noite. O tema dessa mensagem hoje é hérnia de disco espiritual. Parece até piada você entender isso, porque estamos no ano da maturidade. Estamos completando 40 anos. E está na hora da gente começar a enxertar algumas coisas melhores dentro do nosso organismo. E quando uma hérnia de disco ataca, segundo a OMS, 80% da população mundial é afetada sobre isso. 80%. No Brasil, de 30 a 50 anos de idade, 5,4 milhões de brasileiros são atacados no mundo, sob hérnia de disco. E elas, segundo os médicos, segundo a OMS, são 2 sintomas assim, tortuosos, que é a hérnia de disco cervical e a lombar. Vai caminhando comigo, tenha paciência. A sua coluna de disco cervical e lombar, ela é comprimida, ela é sustentada por 2 discos, tipo uma almofada, chamado de disco fibroso. Ele é molinho, para que possa sofrer um impacto, tipo um amortecedor de carro, quando bate no buraco, ele sustenta, para que quando você suporta aquele peso, você continuar caminhando, você mesmo que você bata, mesmo que você... E quando começa a ser isso afetado? Quando ela começa a ter um fragmento, uma ruptura. E todos nós, quando um determinado momento da nossa caminhada, nós sofremos uma ruptura, nós sofremos decepções, nós sofremos ataques, e isso na caminhada começa a causar dores, e essas dores faz nós começarmos a parar de caminhar com Cristo. E a coluna que é a firmeza da verdade, é a coluna que sustenta o teu corpo, ela começa a você ficar imóvel diante de qualquer afazer doméstico da sua vida.
consultando, eu pude entender que existem formas de tratamento. Dores que são causadas por causa da hernia de disco cervical e a lombar. Eu estou falando em caso grave. Eu não estou falando de caso bem grave, aquele que dói mesmo, tá? Não é o caso leve. Mas você vai entender, eu vou começar pela hernia de disco cervical. As medulas cervicais C2, C3 e C4, segundo os médicos, relatos médicos, e você vai entender onde Deus quer falar para nós essa noite. Elas atrapalham a parte de cima do corpo. Quando ela começa aqui no pescoço, a C2, C3, C4 atacar de forma gravíssima, acontece alguns fragmentos do nosso corpo começam a ter rupturas e começam a não trabalhar corretamente como tem que ser feito. Primeiro, vamos lá. Quando começa, segundo os médicos, relatos médicos, da enxaqueca, dores fortes de cabeça continuamente, que não tem analgésico nenhum que pare. O que Isaías fala? Pensar nas coisas que são do alto e não da terra. Quando você começa a ter enxaqueca, você quer ficar acolhido, você quer ficar escondido, quer ficar num lugar escuro, você não quer escutar barulho, você não quer escutar nada, porque as dores são fortes, você não consegue mais pensar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do alto. Mas essa noite, fica tranquilo, vou te mostrar os sintomas e também Deus tem a cura para isso tudo. Número 2, em casos gravíssimos, não esqueça isso. Número 2, ataca a visão. A visão começa a ficar turva, a visão começa a ficar escura em determinados lados. Você vai ver que a Bíblia diz isso em 1 Samuel, capítulo de número 2, quando Ana vai diante do templo orar ao Senhor, e ele, um sacerdote do Senhor, diante dele, ele começa a ter uma hernia de disco cervical e começa a atrapalhar a sua visão, porque ele começa a entender que a mulher não está embriagada, que não está orando, e fala assim: você está embriagada, larga o teu vinho. Quando nós perdemos a visão, começa a atacar, nós não vemos coisas que têm que ser bem vistas diante dos olhos de Deus. Mesmo diante dessas tribulações que eu e você passamos, os olhos nossos têm que estar curados para entender você. Eu vejo algo de melhor na minha direção. Mas quando a hernia de disco cervical ataca fortemente, gravíssimamente, a gente não começa a enxergar mais melhor. A gente começa só a ver problema. A gente não acha a solução. Pode ver outra coisa? A primeira coisa que os filisteus arrancaram de Sansão foram os olhos. Porque ele se enfiou, ele queria casar com uma tal de Dalila. Ele olhou, não escutou. A primeira coisa que os filisteus meteram a mão nele, depois de ter raspado o seu cabelo, arrancaram os olhos. Quando nós não temos, estamos sofrendo de hernia de disco cervical e ataca a nossa visão, a gente não consegue enxergar as coisas santas diante de Deus, o que é certo e o que é errado. Número 3, quando a hernia de disco cervical ela ataca, ela começa a ser C2, C3 e C4 de uma forma gravíssima, ela começa a atrapalhar a audição. É impressionante, a pessoa começa a escutar zumbido. E Paulo vai dizer a seu filho Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, Timóteo, guarda a fé, a boa consciência, e se afaste daqueles que vão dar ouvido a fábulas e espíritos enganadores. Irmãos, em nome de Jesus, essa noite você vai sair daqui com os teus tímpanos ouvindo Deus como nunca ouviu na face da terra. Mas está na hora de você parar de ouvir certas pessoas na internet que não tem compromisso com Deus, não está debaixo da autoridade do pastor, não tem igreja para congregar. E a gente está ouvindo música que vai não consegue ter o discernimento. Cuidado com quem você está andando, com quem está ao teu lado, colocando coisas no teu ouvido, e só sugando a tua fé, só sugando a tua esperança, só tirando bem prazer de você. Começa a atacar, a gente não consegue ouvir. O próprio livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 7 em diante, quando fala de Sansão, os pais de Sansão deram para esse meu filho, essa
mulher não é nossa, essa mulher não tem pacto conosco. Mas Sansão não deu ouvido e caiu no laço, porque estava sofrendo de hérnia de disco cervical e atacou o ouvido dele. Número 4. Quando a hérnia de disco ela ataca na cervical, ela ataca também a fala. Aí o que acontece? Aquilo que a Bíblia fala que nós não podemos ter duplo, não podemos ter lábios doble. A gente não pode falar uma coisa santa e depois falar outra coisa, porque Paulo diz que a boca fala e o coração está cheio. A nossa boca é santa. A gente não pode chegar por aí e falar hoje duas coisas aqui, uma coisa lá fora é outra. Não. Aquele que está sofrendo de uma hérnia de disco, você pode ver, ele pode até se esconder por um momento, mas ele vai falar aquilo que ele está, porque ele está doente. A promessa começa a falar, a amaldiçoar as coisas, começa a dizer coisas que não condizem, coisas que não estão condizentes com a palavra de Deus. Então, nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, a Deus vai abrir os teus lábios para falar coisas como você nunca falou. Número 5. Quando a hérnia de disco ela ataca cervical, os médicos alegam que irradia para os braços e dá um nome chamado cervicalgia. O que é isso, irmão Álvaro? Eu explico. São dores fortes que você não consegue segurar um copo d'água, que você não consegue segurar uma baqueta de bateria. E quanta gente hoje dentro da igreja, que as bênçãos estão na palma da mão, que elas não conseguem segurar aquilo que Deus tem para ela, porque estão doentes espiritualmente, porque estão enfermas espiritualmente, não conseguem palpar aquilo que Deus quer. Mas essa noite, pelo poder da palavra e do nome de Jesus, você vai sair daqui restaurado e curado. E quando a hérnia de disco agora para a parte inferior do corpo ela está na área lombar, os médicos não é grave. A situação é assim. Nunca pensei que eu ver isso quando diz que botar isso na Bíblia. Ela ataca o caminhar da pessoa. Os médicos dão o mesmo nome sobre cervicalgia, mas ataca a irradiação que pega sobre as nádegas e vai irradiando até o dedinho do pé e a pessoa perde força. E o que acontece? A pessoa está caminhando normalmente, daqui a pouco ela tem que parar. E quando nós falamos de pés, e quando nós falamos de pernas, nós falamos de projetos, de sonhos. Sonhos que estão travados, parados. Sonhos que estão jogados na gaveta ali, que você não quer nem ver mais. Mas essa noite Deus vai retirar esses sonhos da gaveta. Outro caso gravíssimo que acontece quando a hérnia de disco lombar ela ataca de uma forma gravíssima, principalmente nas meninas, aquelas que vão dar à luz, aquelas que vão gerar algo novo da parte delas para colocar no mundo, ataca a gravidez. Pode afetar o bebê. Pode, querendo ou não, de uma forma ou de outra, o bebê nascer com alguma forma deformado, com problema de audição, mental, ocular, eu não sei. Mas essa noite, se tem alguém que grávido de um sonho, vai voltar a ser curado para esses sonhos sair perfeito pela boa mão de Deus. E eu quero declarar na autoridade da palavra do nome de Jesus. Se porventura tem alguém grávido fisicamente, Deus vai restaurar e entrar como provisão desse ventre, porque esse ventre é do Senhor. E quando nós olhamos isso, que nós paramos de falar de movimentação, os irmãos estão vendo movimentar, e uma coisa que é interessante, quando a lombar ataca, a pessoa não consegue se curvar, não consegue se dobrar. Aí a gente fala de oração. Hoje, como nós somos uma geração que não ora, e eu vou lhe dar um relato de oração e de muitas coisas que você não recebe da parte de Deus por causa que você está orando errado. Porque a oração ela tem que estar em aliança, nessa área hoje, em conexão com o céu. Ana, capítulo 2 de novo, do próprio livro de 1 Samuel. Quando Ana ora pedindo um filho, quando Ana ora pedindo a Deus que possa abençoar ela, porque ela era estéril, ela falou: Senhor,
sobre dar um filho. Ainda deu condição para o Senhor. Quem é que dá condição para o Senhor? Varão, eu vou te apresentar no templo, e ele te servirá todos os dias. A tua oração tem que estar em aliança com o céu, tem que estar em relacionamento com o céu, senão não vai ser atendido. Quer ver outra coisa? Próprio Juízes, capítulo de número 3, a oração de Sansão. Senhor, só mais uma vez, restaura a minha força, mesmo que eu morra, mas para que o Senhor saiba que o Senhor é o nosso povo. Sansão segurou as duas colunas, uma na direita e outra na esquerda, e a Bíblia diz que mesmo ele morrendo assim, matou mais homens do que quando estava vivo. A tua oração tem que estar em conexão com o céu. Enquanto a tua oração estiver conectada na terra, somos mais miseráveis dos homens que possamos ser. Mas essa noite há poder no sangue de Jesus, porque a tua oração a partir de hoje vai ser atendida. Aí os médicos, depois disso tudo, que eles falam das dores, das contusões, das lesões, aí ele fala assim, irmãos, tem um tratamento. Tratamento médico, é verdade. Aí eles falam assim, ó, primeira coisa, para quem sofre de hernia de disco, existe a palavra chamada RPG, que significa Reeducação Postural Global. Reeducação Postural Global para a igreja. É a palavra de Deus. Ela que restaura, ela que bota o homem no caminho. Sabe o que ele disse para Josué? Meu filho, se você não quiser sofrer de hernia de disco e a tua caminhada for perfeita, metida nessa palavra, de dia e de noite, e o teu caminho, onde tu botar a planta do teu pé, as batalhas que você vai enfrentar, você será mais do que vitorioso, porque você está com a palavra. RPG. Se você não se reeducar, meu irmão, não vai ter vitória na tua vida. Está na hora de você começar a olhar para a tua vida espiritual e reeducar ela pelo poder da palavra. A gente quer só palavra profética. Eu tenho visto aí, irmão. É que eu fico quietinho, eu não sou muito de confusão. Mas tem gente dentro das nossas igrejas, no contexto geral, que é só palavra profética, que Deus vai virar, que Deus já preguei também aqui, que Deus muda decreto, Deus muda, mas a gente tem que saber reeducar a postura nossa global, para que a gente possa ter as condições efetivas para ter vitória. Quer ver uma coisa? Quando os médicos alegam que falam assim, reeducação postural global, tratamento, aí você começa, muda a postura, aí você fez a dar assim, você começa a dar assim, aí faz pilates, aí você começa a educar seu corpo. Aí agora vamos para o seguinte, junto com a reeducação postural global, que é a palavra, ele fala assim, nós temos que também a base de analgésicos. Aí eu fiz uma pesquisa e pude perceber que 77% dos nossos remédios, eles são a base de plantas, de raízes de plantas medicinais. Irmão, pegou não a visão? O que Isaías disse? Pela raiz de Jessé brotará aquele que cura. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus é a raiz que você precisa, o medicamento nessa hora de dor que você precisa, para te sustentar e você seguir em frente. Aí os médicos falam assim, ó, vamos lá, educação, Bíblia, raiz de Jessé, aí você vai começar a melhorar. Aí você vê uma coisa, aí você falou algo, mas você falou de visão, falou de mente, falou de audição, falou de boca. Aí eu te mostro na Bíblia, quando Deus encontra com pessoas segundo o quadro dela, olha o que Deus disse para Moisés: ô Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Jesus falou assim, ó, bota a mão no peito, tira, está leproso, eu vejo que tem sangue na tua mão, mas eu sou a raiz de Jessé, eu vou curar a tua dor e vou colocar no teu peito, tira, está sangue. Senhor, eu não sei falar. Ok, você fala, eu falarei contigo, você falará com Arão e transmitirá a Faraó. Curou ele. Olha como Deus tratou a enxaqueca.
Ó, você também falou da audição. Verdade. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 3, 4, Samuel já servindo ao Senhor um tempo com ele, e ele menino, não tendo a maturidade perfeita, mas ele que era um homem maduro na fé, chegou para ele assim, ó, fala, quando essa voz falar contigo de novo, veja que é analgésico. Mas como é que eu vou entender, como é que eu vou receber esse analgésico para ouvir essa voz novamente? É só falar assim, fala assim, mansinho, que o teu servo ouve. Olha Deus curando aos ouvidos de Samuel e da criança. Aí você pode falar assim, irmão Álvaro, pode parar e pensar, falar assim, mas e o da boca? Jeremias capítulo 1, versículo de número 7, diz assim, ei Jeremias, eu porei as palavras da sua boca. Quer eles ouvir ou não? Entrega, a responsabilidade é sua. Curou a boca de Jeremias. Olha como que Deus é especialista em reeducação postural do mal e como analgésico do povo. Aí os médicos alegam e comprovam que quando chegam à base mais grave dos sintomas da hernia de disco, só a base da cirurgia. Eu conheci, um dia assisti o pastor Bruno Bispo, um dia ele fez uma cirurgia de hernia de disco. Não, só o sangue do cordeiro. Temos os pontos, a cicatrização, podemos acompanhá-lo, levá-lo em casa. É delicado. Mas quando você olha a Bíblia, você vê toda a geração de Gênesis a Mateus doente. Adão e Eva doente, Abraão doente, Moisés doente, Josué doente, Juízes doente, Ruth doente, Samuel doente, Davi doente. Porque tem uma teoria que ele foi afetado porque ele é a mulher do Luiz. Não queira nada de ninguém, tem nada com a mensagem, eu estou terminando quase. Mas não queira nada de ninguém, que quer o outro, fica com o que Deus tem para você. Você vê Davi doente, você vê profetas doentes, mas quando chega na genealogia de Jesus, de Mateus 1,16, falam de 14 gerações doentes. Agora eu faço uma pergunta e a igreja me responde. Cirurgia começa com o primeiro. Vou vir aqui, irmão, de novo. Cirurgia começa com o primeiro, igreja? Cirurgião começa com o primeiro, igreja? Coluna começa com o primeiro, igreja? Mateus 1,16 diz que nasceu Cristo. O cirurgião dos cirurgiões, para trazer cura para a tua casa, cura para a tua ansiedade, cura para os teus pensamentos, cura para as tuas emoções. Ele é o maior cirurgião que nós podemos ter. Aí você vai olhar, opa, calma aí. Quando todos estavam desesperados, numa festa linda e toda prosa, com enfeites, parece que a madrinha fez, eu falo madrinha, irmão, porque a irmã Cláudia ali é minha madrinha de casamento, mas irmão, olha aquela coisa bonita como a irmã Celina faz, as irmãs aqui trabalham, faltou vinho. O povo ficou com mais de disco, tudo quanto é canto, não sabia para onde andar, batia um com o outro, pensamento, falei, Jesus, deixa comigo, eu vou trazer alegria de novo a essa casa. Fica tranquilo, não vai voltar alegria no teu casamento. A partir de hoje, Deus está entrando como providência, como nunca entrou nesses últimos dias, para você ver a alegria do Senhor, porque vinho representa a alegria. Haverá restauração na tua casa, cura das tuas emoções. Deus vai entrar no centro da tua casa, vai salvar teu filho, vai salvar teu marido, vai salvar quem está longe, quem está perto, porque Ele é um Deus que restaura, que cura e que liberta. Aí você vai ver, Jesus chega para o cego de Jericó. Senhor, eu tenho hernia de disco que atrapalhou minha visão. O que queres que eu te faça? Então, gente, os olhos dele foram abertos para ele ver o mestre como ele nunca viu. Esse é um que eu quero encontrar no céu, no céu de nascença. E ele viu Jesus como ele é, frente a frente, foi a primeira pessoa que ele viu. Imagine emoções, irmãos, abre os seus olhos espirituais para entender o que Deus tem para fazer na tua vida. Não deixe essa praga de hernia de disco espiritual atacar a tua vida essa noite, porque ela atrapalha o teu pensamento, atrapalha a tua audição, atrapalha a tua fala, atrapalha o teu paladar, atrapalha os teus ouvidos. Mas essa noite é poder pelo cirurgião dos cirurgiões, para você entender que ele faz tudo perfeito.
hidroginástica, né? Acredito que todos sabem que a palavra hidro é água. João capítulo 4. A mulher samaritana tinha briga no val de Jaboque, no poço de Jacó, melhor dizendo, briga de samaritanos e judeus e aquela coisa toda. Ela lá com uma hernia de disco, toda prosa. Aí o cirurgião chega e ela pergunta assim: veja que tu és profeta. Não, falou, sou cirurgião de hernia de disco. Eu vim aqui trazer paz e harmonia para essa cambada de samaritano. Vai para, se você beber da água que eu te der, você será curada. Hidro, a palavra de Deus diz que hoje nós somos lavados e pela palavra do Senhor que nos torna limpo. Receba a palavra hidro nessa noite que se chama Jesus, para te restaurar e te curar de todos os teus males, porque você vai ser daqui limpinho como nunca. Glória a Deus. Quando os médicos falam de hidro, tem um tratamento de hidro e tem um tratamento físico. Porque os médicos alegam que, além disso tudo, você tem que fazer fortalecer a tua musculatura. E se você fizer serviço, mas um exercício errado, quem é maromba, quem já malhou sabe, você pode afetar principalmente não sua cabeça, não é os braços, não é o joelho, principalmente se você malhar numa academia e malhar um exercício errado, ele pode, a primeira coisa que afeta é a sua coluna. E hoje, quantos de nós estamos fazendo exercícios espirituais errados? A gente, o pastor briga, o pastor fala, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos meditar. Estamos fazendo exercício errado. Mas quando nós começamos a fazer os exercícios corretos, o milagre acontece. Aleluia. Aí você vai dizer assim: mas irmão Álvaro, você falou do velho, falou do novo, e o Espírito Santo que está nessa? Tem. A Bíblia diz que depois que Jesus ascendeu ao céu, depois de 40 dias com ele, todos eles ficaram, e agora? Como é que vai ser? Todos doentes dentro da casa da irmã Maria. Como é que vai ser esse negócio de Pentecoste? Como vai ser ali, como vai ser aquele? Jesus primeiro recomendou: fica parado em Jerusalém, não se mova, nem para a direita nem para a esquerda, fica ali orando. Enquanto eles oravam, a Bíblia diz que o vento veemente encheu toda a casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que eu quero dizer com isso? Se a palavra cura, se Deus cura, se Jesus cura, o Espírito Santo também cura. O Espírito Santo batizou-os com fogo, batizou com o Espírito Santo, deu ânimo, fortaleceu os tendões, fortaleceu as mãos, os pensamentos, os olhos, os ouvidos. Eles saíram ouvindo como nunca ouviu. Quem foi o primeiro que pregou? Pedro. Arrependei-vos! Gritou para aquela geração. A primeira coisa, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. O Espírito Santo ainda comanda a igreja do jeito que Ele quer. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite para entrar dentro dos teus ouvidos, das tuas emoções, dentro da tua mente, do teu colo útero, dentro das tuas emoções, para te curar, te restaurar e te colocar de pé para você sair daqui dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E um detalhe: não teve briga, não teve mais ninguém doente, porque a Bíblia diz que quando Pedro se levantou e os 11 estavam com ele sustentando, você vai ter sustento a partir de hoje. Você não está sozinho a partir de hoje. Além de Deus levantar pessoas, você tem a autoridade e o poder do Espírito Santo para levantar a tua voz, para profetizar para essa nação, profetizar em oração dizendo: a minha nação é do Senhor, essa nação não vai ficar desse jeito. Deus vai restaurar essa nação como nunca restaurou antes. Vai ter tempo de bonança, tempo de cura, tempo que essa nação vai andar como nunca andou. Eu sou profeta para dizer: se prepara, Brasil, para dizer: haverá uma revolução espiritual sobre essa nação como nunca houve, pelo poder e ação do Espírito Santo e do Espírito
7, o Espírito Santo entrando em ação. Estevão prega, aí no Atos 7:51 fala assim: esse povo está falando do povo que Deus veio para buscar, de dura certeza, povo que não se dobra, povo que não se curva, povo que porventura não consegue dobrar os seus irmãos. Pensa naquele grande dia que Paulo disse em Filipenses que ele recebeu um nome sobre todo nome, e todos os joelhos se dobrarão e confessará. Irmão, a gente não tem problema de fazer isso para ele hoje, lá então não vai ter problema, não tenha problema de se dobrar, porque hoje você vai sair daqui falando assim: eu vou confiar mais na minha oração, eu vou sair confiando mais na palavra, eu vou sair confiando mais no poder da igreja, eu vou confiar mais na autoridade do meu pastor, porque há poder no sangue de Jesus. Tudo aquilo que é contra essa igreja, o crescimento dessa igreja, na autoridade da palavra do nome de Jesus, aqui hoje estão sendo restauradas vidas. Deus está entrando dentro da tua mente para te dizer para você que você é querida, que você é amada, que você é desejado do Pai, que você é menina dos olhos dele. Não deixa ninguém liberar uma palavra contrária à tua vida, porque você é escolhida dele. Não quantas pessoas feridas por causa de palavras, quantas pessoas que não conseguem mais caminhar por causa de palavras, quantas pessoas que desanimaram na fé por causa de um que tinha uma hérnia de disco lombar e liberou uma palavra maligna. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, eu orei essa madrugada e falei: Senhor, leva pessoas que vão ser restauradas, que para você ser curado, irmão, você tem que colocar o capacete da salvação. Se você colocar o capacete da salvação, sua audição é bloqueada. Porque já que quando essa juventude está com fone de ouvido, você fala assim: fulano, Beltrano, o que ele está dizendo? O que eu quero dizer numa visão espiritual? Ele está ouvindo aquilo que lhe dá um prazer, aquilo que lhe dá um orgulho, aquilo que te dá uma satisfação. A partir de hoje, você vai ouvir Deus como nunca ouviu Deus ouvidos, de coisa mansa, prazerosa, vai dizer: eu sou minha filha, eu sou contigo. Meu filho, eu sou contigo, eu não te abandonei, eu não te desampararei. Eu te conheço desde o ventre, quando você tinha que nascer, eu sei que eu sou contigo. Eu te livrei do laço da morte, do tiro, da bala perdida. Eu te livrei de atentado, de morte. Eu te livrei para dizer que eu te amo, que eu tenho um plano contigo, que eu não te abandonei, porque eu estou aqui para restaurar tuas emoções, restaurar a tua vida, restaurar teu pensamento, restaurar tuas audições, restaurar tua fala, restaurar por completo a tua saúde. A igreja que pega, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu, com liberdade e permissão do nosso pastor, eu sei que entrou pessoas aqui que chegou aqui só pela graça mesmo, perguntando para o Senhor: fala comigo, o fardo está pesado. Deus hoje está retirando dos seus ombros todo o carro. Você, eu digo, irmão e irmã, eu não sei por que você está tão ansioso assim. O que a Bíblia diz? Lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Entrega para o Senhor a tua ansiedade. Você não tem motivo para ficar preocupado. Se Mateus 6, no finalzinho dela, ele diz assim: olha as aves do campo, não colhem, não plantam, olha os pássaros, e eu tenho cuidado de tudo eles. Eu já disse aqui e vou repetir: quem saiu daqui no verão para regar a Serra do Montanha, para jogar uma água lá no Serra do Montanha, como é que está bonito? Confie mais no Senhor, deposite a tua fé, a tua esperança nele, que você vai entender e vai ver as providências como você nunca viu. E eu quero aqui diante de Deus falar e perguntar: que tem gente que entrou aqui, que está afastado do Evangelho, que se desviou
causa de um abençoado, para não dizer outra coisa, que cada de uma palavra você saiu debaixo da asa da proteção do médico dos médicos. Esse convite é extensivo a você, ou a senhora, ou o senhor, ou o jovem, ou a jovem. Porque Deus está te dando oportunidade, porque você tem feito tudo e mais um pouco, e você não consegue caminhar, você dá um passo e as coisas não saem do lugar. Você pensa em executar algo e algo dá errado, porque você está pensando em resolver com as suas forças. Não é com as suas forças que você vai resolver, é com a força dele, do Senhor, do cirurgião. Você já viu o cirurgião pedir uma informação para o paciente, dizer da forma que vai colocar o bisturi, da forma que vai injetar o analgésico, da forma que vai injetar a anestesia? Ele não pergunta, mas o médico sabe o que está fazendo. O médico, ele tem ao lado dele uma junta médica para o ajudá-lo em caso de situações complicadas que possam acontecer na cirurgia. E essa noite você veio ao lugar certo, porque aqui tem palavra e tem o Espírito Santo para lhe mostrar, lhe entender e colocar na sua mente que você está pensando que está certo, mas você não está certo. Que tem mais. E tem coisas que Deus fez, eu vou até para o chão para dizer isso, te livrando de certas situações, de certas amizades, por causa de orações de teus familiares, por causa de você. Você só está em pé, Espírito Santo, por causa de oração de pessoas da tua família. Então, se você quer ter a sua vida restaurada, os seus passos confirmados pelo Senhor, você aí continuará doente. Mas se você der um passo até aqui, como eu dei, que estava doente, estava sem esperança, que fui jogado para fora do Evangelho por causa de uma palavra de um obreiro, mas o Senhor falou para mim que um dia me amava. O Senhor falou para mim, eu tenho plano contigo. Então dá esse passo de fé, e eu te prometo que aquele médico que fez a cirurgia fará em você não para te matar, mas para tirar aquilo que está errado, para fazer você ver como você nunca viu, pensar como Jesus pensa, olhar como Jesus olha, ouvir como Jesus ouve e andar como Ele anda. Enquanto o ministério de louvor vai adorar a Deus, eu peço para o Espírito Santo, a igreja fique em oração, para que você possa ver que não fique com vergonha. Não pense que você vai achar de mim. Mas pregador, eu vou porventura resolver aquela questão. Desculpa, você não tem força para resolver aquela questão. Vem você e essa questão e deixa que Jesus resolva. Porque ele fala assim, vem como você está, não manda você resolver a tua própria questão. Ele fala assim, vem como você está, e eu vou resolver essa questão para você. Alabaço, canta, alabaço, e canta, alabaço. Coloque o Senhor, por favor. E acalma o meu pensar, me leva a esperar.
dando. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Porque a Bíblia diz que nós precisamos agradecer a Deus por tudo, porque fazendo isso nós faremos a vontade de Deus. Então hoje foi ministrada uma palavra numa dinâmica até meio diferente. Mas Deus transmitiu para cada um de nós que Ele quer nos curar. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar o nosso espírito. Ele quer curar também o nosso corpo. Mas só que nós temos que ir até o médico. E o médico está aqui hoje. Se você que está aqui, que está afastado do Evangelho, ou que você que está aqui que não entregou sua vida a Jesus, o médico está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Acenda as luzes, por favor. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Cristo? Se é que tem alguém aqui nessa condição, tem alguém